Já nasci nessa manhã, e no doce nome de Jesus. Amém. Pastor Semei, Deus te use poderosamente, amigo. Amém, meu pastor. Eu quero agradecer, pastor Abdoral, pela sua oração, ao meu irmão Gondim. Quero agradecer também ao Moreira, que na lição falou uma frase que me deu um sinal de Deus para confirmar que o Senhor está à frente desse momento. O Senhor está falando. Quando o pastor Moreira disse que Deus é dono do tempo, dono do nosso tempo. Eu vou falar sobre o tempo hoje, o tempo que nós estamos vivendo. E eu louvo a Deus porque a minha mensagem hoje já está bem molhada, bem umedecida, porque o pastor Abdoral orou, depois meu irmão orou, e eu sei que todos os meus irmãos aqui presentes vão ficar em oração para que Deus fale conosco, para que esse recado que vem do céu seja entregue em nossas mãos, né? Que Deus possa lavar as nossas mãos nesse momento, para que recebamos o pão do céu e possamos nos alimentar de sua palavra a partir de agora. O meu irmão, o pastor Gondim, ele foi meu professor de filosofia, né? Lá no seminário. E essa era uma das matérias que eu gostava muito, porque como ela foi aplicada por um pastor, então meu irmão sempre fazia questão de mostrar para a gente os benefícios da filosofia, o benefício de pensar, o benefício de questionar, para não vivermos alienados e qualquer vento de doutrina, qualquer ideia pudesse nos conduzir ao erro, né? Então nós temos que questionar tudo, e louvado seja Deus por isso. Eu dei esse tema, essa mensagem, tempo de seguir o santo, e vocês vão entender por que eu dei esse tema, tempo de seguir o santo. Porque o tempo é uma questão muito analisada por muitas pessoas, inclusive os cientistas hoje tentam explicar um pouco do tempo, mas me parece que o tempo é algo que nós podemos dizer que é meio inacessível, não dá muito para a gente explicar o tempo. Nós, do povo de Deus, temos algumas graças, algumas bênçãos que Deus nos concedeu em relação ao tempo, e a gente vai ver isso aqui hoje. Mas um exemplo claro é Santo Agostinho, quando questionado a respeito do tempo, como ele imaginava, como ele explicava o tempo, né? E Santo Agostinho, ele diz que se você não perguntar, eu sei o que é. Se quiser que eu explique, eu já não sei mais. Disse Santo Agostinho a respeito do tempo. Se você não perguntar, eu sei o que é. Se quiser que eu explique, eu já não sei mais. Então, é uma incógnita o tempo, difícil de entendê-lo, muito difícil de entendê-lo. No senso comum, nós estabelecemos o tempo da seguinte forma: presente, passado e futuro. Esse é o conhecimento que a gente tem. Para alguns, o presente é uma ilusão. O presente nem sequer existe, né? O presente é uma ilusão. Pois se o segundo que está por vir é futuro e o segundo que já passou é passado, então qual seria o nosso presente? Qual é o nosso presente agora? O presente é tão rápido, ele é tão veloz, que a gente não consegue definir o presente com presteza. Muito bem. Aristóteles foi um também que se atreveu a falar do tempo, e ele falou a respeito do tempo presente da seguinte forma: o presente é um mero instante matemático puramente teórico. Olha quanta filosofia, né? Quanta gente tentando explicar o tempo. O presente é um mero instante matemático puramente teórico, é só teoria, ele praticamente não existe. Quando você pensa em surpreendê-lo, dizia ele, ele já passou. Então é como nós lemos aqui antes. O segundo que está por vir é futuro. E o segundo que já passou virou passado. Parece tudo uma ilusão. É tão rápido que a gente nem vê passar. E tudo fica mais difícil quando a gente olha para Deus, né? Um Deus eterno. Olha como fica mais difícil ainda.
E às vezes dá um nó na cabeça da gente. Porque quando a gente olha para Deus e entende Deus como um ser eterno, e essa eternidade aplicada a Deus, esse atributo de Deus de eternidade, é uma eternidade que vai para frente e uma eternidade que vai para trás, né? Ele nunca começou e ele nunca terminará. Nós estamos falando de um ser incriado, um ser que não teve início. Olha como isso é complicado. A mente humana, parece que esse é o teto da mente humana. A gente bate lá e não consegue ir além, porque a eternidade de Deus é simplesmente fantástica. Nós só conhecemos coisas que começaram, não conhecemos as coisas que nunca foram criadas. Nós não conhecemos nada a respeito de um ser que é incriado, que não teve início e que nunca terá fim. A eternidade é parte da sua essência. Pois muito bem, meus queridos, os teóricos e os filósofos estão aí, né, batendo cabeça, tentando explicar o tempo. Mas Deus nos deu um presente em vários sentidos. Esse presente que é difícil de se explicar, porque ele é um mero instante matemático que está passando agora, e se eu começar agora a descrever o meu presente, ele já vai se tornando automaticamente passado, percebe? Mas Deus nos deu um presente especial. Nós estamos vivendo um período que nós acreditamos, segundo a palavra de Deus, que é um período que nós chamamos período de juízo. E esse período de juízo é um tempo presente, mas que não é tão rápido quanto o segundo. É um presente duradouro, porque ele é preenchido com a misericórdia de Deus. É um presente que é largo, para que Deus atue e opere transformação, mudança e regeneração de um povo. E vocês vão entender, a mensagem vai ficar mais clara, mas era necessário que eu falasse um pouco a respeito desse questionamento a respeito do tempo. Qual é a importância do tempo para mim e para você? Você entende o tempo que está vivendo? Percebe que quando a gente fala da volta de Jesus, nós não sabemos muita coisa, porque o próprio Jesus disse a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Mas nós sabemos exatamente que tempo estamos vivendo. Esse tempo presente, largo e comprido, esse tempo presente foi presenteado ao povo de Deus, foi revelado ao povo de Deus, foi dado ao povo de Deus. Então, nós precisamos entender que o tempo é importante, e principalmente quando se trata de um tempo de seguir o santo, um tempo de andar na presença do santo, um tempo de viver um relacionamento íntimo com o santo, com o Espírito Santo, com o Santo Cristo, com o Santo Deus. Então, eu pergunto novamente, qual a importância do tempo para você, meu querido? Para os que creem que nós estamos vivendo o que está escrito lá em Apocalipse, para os que acreditam no que está escrito em Apocalipse 14, e você conhece muito bem, versos 6 e 7, se você quiser pode conferir na sua Bíblia, está escrito lá, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinde é a hora do seu juízo, e adorai, presta bem atenção agora, aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. Meus queridos, aquele que fez, o Criador, há pouco tempo aí abordado pelo pastor Wagner e também pelo pastor Moreira no estudo da lição, o Criador, o sábado aqui representado nesse texto, apresentado nesse texto como uma parte do tempo, uma parte preciosa, uma parte separada, e agora, nesse texto, nós encontramos uma parte do mandamento que se refere ao sábado e que aponta, é um sinal de que Deus é o nosso Criador e a Ele devemos toda a obediência, respeito, honra. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse texto, nós estamos vendo aqui a importância do tempo e como Deus marcou o tempo para nós, nos dando um tempo presente longo porque eu digo, ele não acaba como o presente, que é um mero instante matemático, mas um presente longo, dia do juízo, um dia
já tem durado alguns anos. Dia do juízo, dia escatológico da expiação. Quando esse tempo começou? Quando? E qual é a chave que abre a porta desse desconhecido tempo para revelar para nós, queridos, pobres mortais, quando essas coisas acontecerão e o que elas representam? Porque o livro de Apocalipse diz que a hora do juízo chegou. E quando chega a hora do juízo, é hora de adorar a Deus. É hora de reverenciá-lo, obedecê-lo. Porque o dia que estamos vivendo é solene. O dia da expiação que nós estamos vivendo é solene. Todos nós já sabemos a resposta para linkar Apocalipse, que nós acabamos de ler, com Daniel. E o texto-chave para linkar essas duas mensagens está em Daniel 8,14, que diz lá até 2.300 tardes e manhãs, e aí você já sabe, o santuário será purificado. E para aquelas pessoas que estão tendo contato pela primeira vez com essa mensagem, talvez não entendam muito, eu não vou me ater aos detalhes, mas eu vou dar para você algumas questões que são essenciais para a gente entender. Essas 2.300 tardes e manhãs, segundo a palavra de Deus, deveria-se começar a contar esse tempo a partir da ordem oficial para a reconstrução de Jerusalém, que aconteceu em 457. A partir dali, contariam-se 2.300 tardes e manhãs. Em outras palavras, 2.300 anos. Esse período vai cair lá em 1844. E segundo Daniel, segundo a palavra de Deus, o dia do juízo começa em 1844. O tempo do juízo, que simbolicamente, na cerimônia ritualística da expiação, era apresentado para o povo um dia que apontava para esse futuro, um dia em que Deus separaria para sempre do seu povo o pecado, livraria o seu povo do pecado. Esse era o objetivo do ritual do santuário no passado. Era mostrar a salvação de Deus, e algumas características importantes apareciam ali. Muito bem, meus queridos, o que era que havia de especial nesse ritual do passado? Eu enumerei algumas coisas aqui, eu gostaria que você pontuasse para você jamais esquecer. Na cerimônia do santuário, descrita lá em Levítico 16, verso 29 e 31, na realidade o capítulo todo descreve aquele dia, mas eu gostaria de me concentrar aqui em Levítico 16, 29 a 31. Eu peço a você que leia junto comigo o que está escrito ali, porque é importantíssimo para a gente chegar na argumentação dessa mensagem. Então vamos lá. O verso 31 diz: é sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma. Isso é estatuto perpétuo. Mas o verso 29 anterior diz assim, ó: isso vos será por sinal estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque aquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Aí ele diz no verso 31, como já lemos: é sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, e isso é estatuto perpétuo. Louvado seja Deus por sua palavra. Então, a princípio, eu gostaria que você focalizasse o fato de Deus ter estabelecido no meio do calendário um dia, no ano, e que ele santificou esse dia como sendo sábado. Nós sabemos que existiram outros sábados cerimoniais, mas este sábado era muito especial, porque esse sábado se apresentaria no futuro. Esse sábado se apresentaria de forma, como a teologia entende, de forma escatológica. Ele não servia apenas para aquele tempo no passado, mas ele se referia ao tempo no futuro que viria, o dia do juízo, o Yom Kippur, o dia escatológico da expiação. Era esse evento que acontecia, esse ritual do santuário, era nada mais, nada menos que um símbolo que visava ensinar didaticamente
para o seu povo, que no futuro Deus resolveria definitivamente o problema do pecado. Então vamos lá. O que acontecia de peculiar, de especial no ritual da expiação? Coisas extremamente importantes. A primeira, olha só, aquele ritual exigia a morte de qualquer homem ou mulher que se negasse a participar dele. Se alguém se negasse a afligir a sua alma, chorar, prantear e clamar ao Senhor por genuíno arrependimento e perdão dos seus pecados, este cidadão já era condenado à morte. Então, essa era o único ritual que exigia a morte daqueles que não participassem. Muito bem. Segundo, aquele era um dia de recomeço. Deus removia por meio daqueles símbolos todo o pecado do povo e tudo naquele dia era zerado. Tudo naquele dia era zerado. Terceiro, era uma obra que era protagonizada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo precisava se fazer presente naquela obra, porque o Espírito Santo era quem convencia o povo de Deus, o homem naquele momento, do seu pecado, convencia o homem naquele momento que o juízo tinha chegado, convencia o homem de forma genuína a se apresentar diante de Deus com arrependimento sincero. Aquele dia também era um dia de jejum e oração. É a quarta questão. E a quinta questão: todos eram chamados a se santificar. Todos eram chamados a se santificar. Presta bem atenção, querido. Todos eram chamados a se santificar, mas também o dia que era estabelecido por Deus para aquele evento também deveria ser santificado. Por isso ele declarou: é sábado solene. Sábado solene. Muito bem. Agora eu volto ao início dessa lista. Para a gente ver agora se a gente aplicar a escatologia, ou seja, aplicar aqui agora como essas coisas vão atuar no dia escatológico da expiação, como é que elas vão acontecer quando estivéssemos bem próximos da volta de Jesus, vivendo o tempo do juízo. Aí eu gostaria agora de apresentar para vocês cada coisa, cada item desse que eu acabei de ler, como Deus vai efetuar esse item nos últimos dias, nesse dia final, nesse dia que eu e você estamos vivendo. Muito bem. O primeiro ponto disse que a morte de um homem que se negasse a se arrepender e contristar a sua alma era exigida. Todos eram convidados a participar. Ninguém estava livre desse evento. Ninguém poderia ficar de fora. Então, ali havia definição de casos. O problema era um problema de vida ou morte a ser resolvido. Era tempo de chorar, não era tempo de celebrar. E quando a gente fala de tempo de chorar e tempo de não celebrar, a gente remete a Joel, porque Joel também prefigurou ali um tempo de juízo, e quando ele estava falando de juízo, o que ele dizia? Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar. Não podia ter nenhuma festa, nenhum tipo de alegria. Era um tempo solene, era um tempo de reflexão, de tristeza, de choro, de jejum. Muito bem, queridos. O sacerdote temia também por sua vida. E olha o que acontecia. Um dia antes, ele já começava a jejuar e orar. E ele não dormia aquela noite que antecedia o dia da expiação. Ele passava o dia inteiro em oração, a noite inteira em vigília, para poder exercer o ministério da expiação no dia do juízo. Aquele também era um dia de recomeço, porque apontava para o dia em que Jesus viria para livrar definitivamente o povo de Deus do pecado. Por isso Satanás aparecia naquele ritual. Nós não vamos discutir o ritual aqui, mas eu quero só puxar alguns eventos que ali aconteciam para a gente entender o que vai acontecer até o final da mensagem. Então, era um evento onde o personagem de Satanás aparecia através do bode Azazel. E há um comentário muito interessante que diz o seguinte a respeito desse bode. O bode vivo servia para fazer expiação
no sentido de levar embora os pecados dos israelitas, como se fosse um caminhão de lixo ritual, transportando detritos tóxicos em direção ao deserto. Então, olha que coisa interessante. Satanás aparecia também nesse contexto de juízo para receber o início do seu castigo, para começar a pagar pelo fato de ter sido ele o originador do mal e carregar toda aquela sujeira, aquele lixo tóxico do santuário para o deserto, isolar-se no deserto a fim de separar do povo de Deus definitivamente os seus pecados. Muito bem, era uma obra protagonizada pelo Espírito Santo, como eu falei no item 3. Era a dispensação do Espírito, assim como nós estamos vivendo agora. Essa atuação do Espírito Santo nesse momento com a gente é escatológica, porque ele realizava esse trabalho no santuário, convencendo o homem dos seus pecados. Não era um mero ajoelhar-se, não era um mero chorar, tinha que chorar de forma mecânica, não era isso. Deviam-se os homens se colocarem diante de Deus numa postura de sensibilidade, ao ponto de deixar o Espírito Santo agir, convencê-lo do pecado, para que ele pudesse estar pronto para vivenciar até o final daquele processo do dia da expiação. Então, era um momento de atuação do Espírito Santo. E hoje nós estamos vivendo exatamente esse período, um período em que o Espírito Santo se aproxima para nos convencer de pecado, para nos convencer dos nossos erros, para nos convencer que estamos exatamente vivendo esse presente de Deus e esse presente de tempo duradouro, pois ainda há esperança de nos arrependermos, de confessarmos os nossos pecados e mudarmos de direção na nossa vida. É tempo de seguir o santo, é tempo de estar na presença do santo. Todos eram chamados a se santificar. O dia era vivido nessa direção de consciência. Eu preciso ser santo. É uma questão de vida ou morte. E é aqui onde eu gostaria de conduzir você para a tese dessa mensagem. Hoje é tempo de seguir o santo de Deus, para que a santidade nos alcance. Hoje é tempo de seguir o santo de Deus, para que a santidade nos alcance. Todos eram chamados a se santificar. E hoje nós estamos sendo chamados a nos santificarmos também. A minha pergunta hoje para reflexão é a seguinte: todos os dias nós deveríamos acordar dessa forma. E eu pergunto para você, você lembra a última vez que você acordou dizendo para Deus: Senhor, faze-me neste dia santo ao Senhor. O Senhor me ordenou seguir a santificação. Há uma exigência gigantesca a meu respeito nesse sentido. Eu preciso ser santo em todos os pontos da minha vida. Eu sei que eu não posso ser perfeito, mas eu posso andar na tua presença e ser moldado dia a dia, transformado. Senhor, hoje eu quero ser santo. Hoje eu quero honrar o teu nome. Hoje eu quero ter a certeza de que carregarei aqueles dizeres nas minhas vestes de justiça. Santidade ao Senhor. Eu quero ter convicção de que eu faço parte do teu povo, que eu faço parte do teu reino. Qual foi a última vez que eu e você acordamos preocupados com a santidade? Preocupados em oferecer ao Senhor os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é um assunto que mexe muito com a igreja, mexe muito com o crente, porque nós vivemos uma batalha por sermos santos, por fazer a vontade de Deus, e nós não entendemos muitas vezes esse processo. E porque vivemos em queda constante, e levanta e cai, isso se torna angustiante, se torna cansativo muitas vezes. Não era para ser, mas tem sido na maioria das vezes. Mas o Senhor quer nos ensinar como é possível que a santidade nos alcance, como é possível que a santidade entre dentro de nós e nos faça pessoas diferentes, pessoas melhores, capazes de viver nova vida. Muito bem, queridos. E o último item dessa lista que eu acabei de ler para vocês é: aquele dia foi estabelecido por Deus como sábado solene. Não era todo dia 10 do 7º mês,
não era sábado todo dia 7, todo dia 10 do 7º mês. Se a gente aplicar no calendário da gente aqui, para entender melhor, não era todo dia 10 de julho que caía no sábado, não, mas aquele dia era dia de expiação. E por ser expiação, por ser juízo, Deus disse, será sábado solene. Sábado solene. E eu quero chamar a sua atenção para a importância disso. Hoje, todos os dias, até Jesus voltar, nesse presente longo que nós estamos vivendo, é sábado solene. Sábado solene. Deus está nos ensinando através deste ritual do santuário, que chegaria um tempo em que as nossas atitudes diárias deveriam estar sendo inspiradas pelo tempo presente. Meu Deus, eu estou em dia de juízo, em tempo de juízo. O Espírito Santo foi outorgado para que eu fosse convencido do meu pecado, para que eu fosse convencido do juízo. E eu preciso entender que esse é um momento solene. Então, hoje é quinta-feira, mas por conta do simbolismo desse tempo que nós estamos vivendo, hoje também é sábado. As nossas atitudes devem ser atitudes reflexivas, devemos pensar no que vamos falar hoje, porque é sábado solene. Devemos pensar no que vamos ver hoje, porque é sábado solene. E isso muito me alegra, sabe por quê, irmãos? Porque eu percebo nos testemunhos da Sala 57, quantas e quantas pessoas se levantam e dizem assim, depois que eu fui tocado pelo Espírito Santo, que eu comecei a passar mais tempo com Deus, Deus foi abrindo a minha mente, me fazendo enxergar algumas coisas que eu precisava abrir mão, que eu precisava deixar. Eu tinha que seguir a santificação e não sabia como, mas Deus foi me mostrando, me revelando, me capacitando para vencer esses meus defeitos. E as pessoas falam de coisas que parecem muito simples, mas não são simples quando aplicamos a profecia. Porque alguns eu já ouvi dizer na Sala 57, eu percebi que eu estava gastando muito tempo com séries no Netflix. Eu percebi que eu estava gastando muito tempo com coisas frívolas, com coisas que não têm nenhum valor. E parece que o Espírito Santo está convencendo as pessoas de que é juízo, de que é tempo de buscar santidade, se afastar do pecado, porque Jesus está vindo para definir essa situação. Aquele ritual do passado apontava para esse tempo que estamos vivendo agora, para esse longo presente, de quantos anos eu não sei quanto vai durar, quanto tempo vai passar, mas estamos vivendo um tempo presente, chamado de tempo de graça, a fim de podermos atender à voz do Espírito que nos chama para entrar no juízo e começarmos a permitir que Deus opere o genuíno arrependimento, a confissão, o choro genuíno, a aproximação sincera de Deus. Estamos vivendo o grande dia da expiação. Olha o que Ellen White diz. Estamos vivendo no grande dia da expiação. E agora é tempo de que cada um se arrependa diante de Deus, confesse seus pecados e, por uma fé viva, descanse, sabem o que, queridos? Nos méritos de um Salvador crucificado e vivo. Testemunho para Ministros, páginas 224 e 225. Tempo de descansar, olha só, de descansar nos méritos de um Salvador. Mais uma vez, Ellen White fazendo alusão aqui à justificação pela fé e à necessidade que temos de seguir o santo para sermos santificados. Estamos num tempo de grande exigência. Deus pede que nossos corpos sejam apresentados como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele diz que esse é o verdadeiro culto, é um culto racional. Todos os nossos propósitos, começa agora a pensar comigo, olha como é pesada a exigência, como são pesados os mandamentos de Deus no que diz respeito ao que ele espera de nós. Olha só, eu digo pesados mesmo, eu digo impossível de serem carregados, mas nós vamos chegar lá. Todos os nossos propósitos precisam ser santificados nesse tempo, todos os nossos sonhos submetidos a Deus, nossos pecados abandonados, nossa confissão deve ser sincera, nosso arrependimento genuíno, a santidade deve ser a nossa busca diária, a nossa família deve ser oferecida no altar do Senhor. No que diz respeito ao tempo que nós estamos vivendo agora, nós precisamos viver todos os dias como em pleno sábado, pois ao pôr do sol, queridos, desse tempo profético, o grande e terrível dia do Senhor surgirá. Concluir-se-á esse dia do juízo, e o sol da justiça brilhará para retirar o seu povo
os seus filhos, aqueles que foram santificados por sua presença, e separá-los definitivamente do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. No que diz respeito, queridos, ao tempo que nós estamos vivendo agora, precisamos viver todos os dias como em pleno sábado, como em pleno sábado. Conversação santa, pensamentos puros, pois estamos vivendo o dia escatológico do juízo, o dia da expiação, o Yom Kippur. Desconfiança de nós mesmos. Queridos, tem coisas muito simples que o Espírito Santo está revelando. Eu percebo isso nos testemunhos, como eu já falei. Eu viajei alguns anos atrás e passei uma semana em Florianópolis. E lá eu conheci um cidadão que me hospedou na casa dele, o nome dele era Joel. Fiz uma amizade muito grande com ele. E à noite eu iria pregar e cantar nas igrejas. E ele me levava para as igrejas, mas durante o dia eu ficava na casa dele. E ele saía para trabalhar e a esposa também, eu ficava ali sozinho e eu comecei a procurar na casa uma televisão que eu pudesse assistir para passar um pouco tempo. E eu não encontrei televisão na casa do Joel, até que quando ele chegou à noite, sentado na mesa para a gente jantar juntos, eu estava curioso por saber por que ele não tinha televisão em casa. E eu fiz a pergunta, né, crucial. Joel, por que é que você não tem televisão na sua casa? E a resposta dele foi assim, queridos. Porque eu gosto muito, Semei. Sabe quando eu falo que nós estamos vivendo num tempo de juízo, tempo de santificarmos os nossos pensamentos a Deus, tempo de desconfiarmos de nós mesmos, essa é uma atitude de desconfiança. Ele disse, eu não tenho televisão porque eu gosto muito, então ele desconfiava de si mesmo, e para ele era mais importante ter controle sobre o que ele fazia do que se perder e ser dominado por uma coisa que não tinha nenhum valor, que só o conduzia para coisas efêmeras, para coisas vazias. Meus queridos, estamos num tempo de reflexão, de avaliar cada ato de nossa vida, de apresentar todos os nossos pensamentos a Deus, perguntar todos os dias, Senhor, aonde eu estou errando e o que o Senhor quer que eu faça, onde eu preciso melhorar, revela-me, mostra-me. Louvado seja o nome do Senhor. Como lidar com tamanhas exigências, irmãos? É muita coisa que eu acabei de ler aqui. E meio que deixa a mente da gente pesada. Mas como lidar com essas exigências para esse tempo solene? Se você puder escrever essa frase que eu vou lhe dizer agora, escreva. Porque eu acredito que é impossível para nós atendermos essas exigências divinas. É impossível. A exigência para esse tempo é muito grande. Deus está pedindo um povo santo, separado, que se alimenta diferente, que pensa diferente, que conversa diferente, que o Espírito Santo lhe move, lhe conduz. Ele não tem planejamento na sua vida no que diz respeito ao que ele vai fazer amanhã ou deixar de fazer depois. Ele pode até planejar, mas ele tem na consciência a certeza de que Deus está dominando a sua vida e dirigindo seus passos, e ele se submete à vontade de Deus, permite ser guiado pelo Espírito. É um tempo em que homens e mulheres precisam se levantar como verdadeiros adoradores, aqueles que adorem a Deus em espírito e em verdade. As exigências são gigantescas. É essa frase que eu quero que você escreva. Mas a providência é maior. As exigências são gigantescas, mas a providência é maior. Essa é a nossa esperança. É por isso que o Senhor diz que nós podemos descansar. Porque apesar de termos um grande trabalho pela frente, Senhor, eu não consigo produzir genuíno arrependimento, não consigo produzir choro, não sei chorar sem querer. Eu preciso do toque do teu Espírito. Eu preciso que o Senhor esteja comigo. E eu encerro agora mostrando para vocês como é que Deus vai realizar essa obra em nossa vida. Porque é que a santidade depende de seguirmos o santo. Por que é que precisamos seguir a santificação sem a qual ninguém verá a Deus? Porque quando o Senhor Jesus chamou Abraão para ser santo, nessa ordem, ele disse, anda na minha presença e ser perfeito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Anda na minha presença. Quando ele chamou os apóstolos, ele disse, vem, segue-me. Ele sabia que seguindo o santo, a santidade seria um fruto natural. Judas, capítulo 1, verso 24. Só tem um capítulo lá em Judas. Ele disse assim,
Ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Bendito seja o nome do Senhor. Ezequiel 11, verso 19. E lhes darei um só coração, porei dentro de vocês o meu espírito e tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Deus se responsabilizando pela santificação do seu povo. Vocês cumprirão os meus estatutos, porque eu vos santifico. Mateus 6, verso 13, diz assim: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Outra vez, Deus se responsabilizando para te conduzir em santidade. Filipenses 1, verso 6. Estou convencido que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até aquele último dia. Percebe, queridos, as exigências são gigantescas para esse tempo de juízo. Mas a providência é maior. Ele já proveu tudo, ele já concedeu o poder e a capacitação para vivermos em santidade na sua presença, queridos. Filipenses 2, verso 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Tito 3, verso 5, a obra do Espírito Santo nesse tempo de juízo é essa, está aqui, não por causa de alguma coisa justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, ele nos salvou por meio do lavar regenerador e purificador do Espírito Santo. Bendito seja o seu nome para sempre. O pecador só pode ser santificado enquanto anda na presença do santo. É por isso que essa sala tem tanta relevância para Deus. É por isso que essa sala é a menina dos olhos de Deus. Porque ele sabe que quando passamos tempo na presença dele, somos santificados e preparados para o momento que está logo chegando de encararmos o Salvador, o sol da justiça. O pecador só pode ser santo se estiver seguindo o santo, passando tempo com o santo. O jovem rico, querendo o segredo da vida eterna, disse: que farei para herdar a vida eterna? Jesus então testou o jovem rico dizendo: guarda os mandamentos. E ele disse: eu já faço isso, mas te falta uma coisa, vem e segue-me, passa tempo comigo, vem andar comigo. Isso é que produz santidade. Não é um mero obedecer o mandamento, mas é o obedecer com alegria, porque estamos sendo estimulados por um Espírito que é convidado todos os dias a realizar essa obra maravilhosa, esse milagre na nossa vida, que é fazer com que deixemos de amar o pecado e amemos a justiça. Por isso ele nos convence do pecado, ele nos convence da justiça e do juízo. As exigências são gigantescas, mas a providência é maior. Eu encerro, queridos, dizendo para vocês, da minha experiência pessoal, eu nunca entreguei tanto de mim para Deus. Nunca consegui encontrar forças. Todas as vezes que eu oferecia para Deus alguma coisa de mim, Senhor, agora isso aqui é teu, eu não quero mais, eu não faço mais isso. Por favor, me ajuda. Todas as vezes que fiz isso, me frustrei, me entristeci e voltei atrás. Porque eu não entendia que eu precisava seguir na presença do santo para ser santificado. Não tinha a ver com atitudes morais, tinha a ver com atitude de dependência. A partir do momento que eu comecei a depender de Deus todos os dias e ter medo de sair da sua presença, hoje eu tenho medo, porque eu sei que eu não estou seguro longe dele. Quando eu passei a ter medo de sair da sua presença, aí o Senhor começou a mover dentro de mim o seu espírito, e ele me fez deixar de amar o pecado. E muitas coisas que eu tenho vencido têm sido fruto da operação do Espírito em minha vida. E depois que eu saí do hospital, como vocês já sabem, aí é que eu percebi que é seguindo o santo que a santidade vem naturalmente. E todas as ofertas que nós ofereceremos a Deus a partir desse momento serão ofertas de alegria, como está escrito no verso 24 de Judas, que ele é capaz de nos apresentar com alegria diante da sua glória. Não com peso. Misericórdia quero, não sacrifício, disse o Senhor. As exigências são gigantescas, mas a providência é maior.
Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus encha cada membro dessa sala com esta porção revigorante do Espírito Santo, essa que estamos esperando, a plenitude, o poder no máximo de sua eficácia. Que Deus te abençoe. Esse é o meu desejo e a minha oração nesta manhã. Amém. Pastor Simei, nós estamos nesse momento com 9.000 e quase 200 famílias logadas nessa reunião. Você começou a falar aí sobre sua experiência pessoal. E nós vamos pegar aqui, pastor, alguns trechos curtos de experiências pessoais na sala. Mas nós não podemos fazer antes de, pastor Simei, experimentar visualmente, de forma audível e lúdica, sobretudo, esse sábado que o senhor apresentou. Um sábado que tem a ver com os últimos dias, de urgência, de consagração, de entrega total, de lavar as vestes, de ficar ansioso com o resultado, porque era assim no dia do Yom Kippur. O povo todo ficava em suspensão, né, pastor? Sim. Porque o ano seguinte, o sucesso do ano seguinte dependia daquele dia. Se desse alguma coisa errada, o ano seguinte seria muito terrível para eles. E eles esperavam esse dia, né? Esperavam esse dia com ansiedade. E quando o senhor diz, né, pastor, que o senhor entendeu que a luta na vida cristã, para ela ter sucesso no que diz respeito na sua relação com Deus e com aquele que necessita de Deus, está na ação do santo. Seguir o santo. Seguir o santo. E essa demonstração aparecia no ritual do santuário, como o senhor acabou de falar. E eu queria, junto com o senhor, pastor, eu e o senhor aqui, nós não combinamos isso, e nós vamos fazer isso aqui, nós não vamos fazer a oração do santuário, pastor, como a gente faz, longa, mas apenas como demonstração, para fechar esse sermão e esta mensagem tão oportuna com uma parte de experiência que nós podemos viver aqui. Então, em algum momento, pastor, eu vou parar no móvel do santuário e nós dois vamos fazer uma oração curta, não longa, apenas uma oração pontual, mas espiritual, forte, intensa, porém curta, ao ponto, para a gente fechar com um apelo do seu sermão, pastor. É hora de santidade, pastor. É hora de santidade. O senhor falou uma coisa importante. Nós já discutimos aqui muito com os amigos pastores dessa sala. A gestão dessa sala é compartilhada com todos os pastores que estão ajudando no processo, compartilhada mesmo. E muita coisa é mudada e muita coisa permanece como a sala funciona a partir dessas discussões. E uma delas é o tempo, pastor. Eu não acredito que é possível que o Espírito Santo faça o que ele está fazendo aqui com pouco tempo. Por isso a reunião tem 2h30. Às vezes até passa disso. Por isso, acredito que dentro desse elemento tempo, nós estamos muito próximo a 10.000 famílias e vamos chegar a 30, 50, porque nós queremos muito mais pessoas recebendo essa bênção. Então, pastor Semei, o senhor fica comigo aí. Ok. E nos ajude a experimentar isso que vamos experimentar agora. Vocês estão vendo aí o santuário. Vocês vão conhecer visivelmente agora as peças do santuário, que vai fechar esse sermão do pastor Semei. Hoje nós vamos fazer uma oração diferente, tá, queridos? Diferente. Em algum momento você vai orar comigo e com o pastor Semei de olhos fechados. Em algum momento na oração, eu vou pedir para você abrir os olhos. E eu vou falar com você. E quando eu pedir para você fechar os olhos, você fecha de novo. Tá bom? Isso não é pecado, queridos. Você pode orar em algum momento de olhos abertos. Por exemplo, você está caminhando na rua, indo para o trabalho. Você pode orar? Pode, né? Só para você continuar caminhando, você deverá estar de olhos abertos. Então, não é problema nenhum abrir os olhos em uma oração. Quando eu pedir para você abrir os olhos, então você abre. Quando
Quando eu pedir para você fechar, você fecha. E você vai entender por que eu vou pedir isso para você. Nesse momento, você que não é adventista do sétimo dia deve estar pensando assim, meu Deus do céu. Porque aqui nós temos, graças a Deus, pessoas de muitas denominações, de muitas crenças religiosas, não é? Nós temos amigos espíritas, da Umbanda, Universal do Reino de Deus, Deus e Amor, Assembleia de Deus, Presbiteriano, Luterano, né? São muitos amigos de outras crenças que têm um outro credo. E eu glorifico a Deus pela presença de todos, indistintamente. E, claro, a grande massa é adventista que está aqui. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre esse dia tão solene, de santidade, do apelo, de seguir ao santo, que o pastor Simei tão bem apresentou para nós. Esse era um dia solene, o dia da purificação do santuário. Assim era organizado o santuário e as tribos de Israel circundando o santuário. Aí você está vendo o santuário, o pátio, aí os dois compartimentos, Santo e Santíssimo. Essas tendas eram as tendas das tribos de Israel que circundavam o santuário. É o santuário visto de cima. O que você vê aqui é a glória de Deus. A glória de Deus lá dentro do Santo dos Santos. Nesse momento, queridos, nós estamos conhecendo o santuário, aplicando a mensagem de tempo solene em que vivemos. Quando a purificação do santuário acontecia uma vez por ano, aquele dia caísse, no dia da semana que caísse, era considerado um sábado solene. Eles não fariam nenhum outro tipo de atividade de pôr do sol a pôr do sol e se santificariam diante desta cerimônia, dia solene. Aí você está vendo o altar de sacrifício, logo na entrada do pátio. Logo depois, a pia de bronze. Pia de bronze. E aí, você está entrando agora no lugar santo. Primeiro compartimento do santuário. Você está nesse ambiente. Aqui, peças absolutamente representativas para o povo de Deus e a compreensão desse dia santo, solene e poderoso. Vamos continuar. Este que você acabou de ver é o candelabro. Você vai entender. Aí, a mesa dos pães asmos. Este, o altar de incenso. Por fim, estamos entrando no Santo dos Santos, lugar onde tinha a Arca da Aliança. Esta é a arca. 2 querubins, que eram os querubins ungidos, que guardavam a própria presença de Deus, a glória de Deus na Shekinah e os componentes dentro da arca. Agora sim, eu quero convidar você a orar comigo. Nós vamos entrar no santuário.
eu e o pastor Simei vamos orar em cada móvel desse, para que você entenda que estamos vivendo em tempo de urgência. Amigo, deixe-me dizer uma coisa, é tempo de santidade ao Senhor. É tempo de tirar tudo da nossa vida e encher toda a nossa vida com o Espírito Santo do Senhor. Na verdade, vou mudar esta frase minha, ela não ficou bem colocada. É dia de encher todo o espaço do nosso coração, da nossa mente com o Espírito Santo. E ele, mediante a nossa entrega da vontade, tirará tudo que não glorificar a Deus no nosso coração. Esta é a ordem correta. Você está diante agora do altar de sacrifício, tá vendo? Este móvel tão importante no santuário. Dia após dia, um cordeiro macho era morto neste lugar, sem nenhum defeito. Dizendo, sabe o que, amado? Dizendo que Jesus Cristo, o perfeito, aquele que nunca errou nem em pensamento, nem em ação nenhuma, aquele que viveu em santidade absoluta, Deus revestido de carne humana para se esconder. Esse santuário é o lugar onde Deus se escondia para se revelar. Cristo foi o lugar onde Deus se escondeu e se revelou em carne humana. É lindo isso. Este cordeiro sem mácula era morto de manhã e à tarde em cima deste altar. Todos os dias, sacrifício contínuo. Nesse momento, amado, eu gostaria que você e eu fechássemos os olhos e vamos entrar em oração no santuário. Deus eterno, estamos agora, Senhor, diante do altar de sacrifício. Logo na entrada do pátio, aonde o adorador podia entrar. Dia solene, santo, absolutamente poderoso. Aqui, um cordeiro macho, como eu disse, Senhor, era morto todos os dias, representando a morte do Filho de Deus por todo ser humano que o aceitasse como Salvador e o recebesse como Senhor da sua vida. A segunda ordem deste sacrifício é que o próprio Jesus nos convida a nos oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sim, como o pastor Simei tão bem trouxe para nós a mensagem hoje, Senhor, o Senhor nos convida a nos oferecermos também neste altar, sendo purificados pelo fogo. Como o João Batista mesmo disse, Jesus viria e nos batizaria com fogo e nos batizaria com o Espírito Santo. Esse fogo é onde o Espírito Santo purifica a nossa vida. E o pastor Simei apelou à santidade na mensagem de hoje. Sim, a santidade. Senhor, aqui neste lugar, nós queremos nos colocar à tua disposição. Queima, Senhor, tudo que não te agrada, todo pensamento, toda ação, toda índole. Como esse moço que tinha uma TV e não tinha gostava muito de TV e não tinha dentro de casa. É isso, Senhor. E quais são as minhas inclinações? Aonde eu devo buscar purificação em toda a vida, mas há inclinações mais pesadas e mais difíceis de vencer. Ajuda-nos a todos. Porque todas essas 9.000 famílias que aqui estão se oferecendo neste altar, nesse momento, ó Deus, para glorificar o teu nome e serem purificados pela presença do Espírito Santo. Altar de sacrifício. Altar de sacrifício. Ajoelhados aqui, agradecemos pelo teu sangue, agradecemos pela cruz do Calvário, agradecemos pelo teu sacrifício, Jesus. Porque se não fosse pelo teu sacrifício, todos morreríamos, perdidos, Pai, absolutamente perdidos. Muito obrigado. Nós vamos levantar agora, Senhor. Vamos levantar. Todos nós mentalmente vamos levantar. Vamos abrir os olhos agora e vamos para a pia de bronze. Aí está, Senhor, a pia de bronze. O pastor Semei vai nos convidar a ajoelhar agora, Senhor, em oração, mentalmente,
de forma lúdica, perante esse momento e puxar o significado desta pia para a nossa vida. Por favor, pastor Simei, o senhor pode continuar conosco em oração. Maravilhoso Deus e poderoso Pai, nós somos tão gratos, Senhor, tão gratos. E assim como orou o pastor Wagner e apontou para aquele cordeiro especial, falado por João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor se sacrificou, nos justificou. Mas o Senhor não apenas nos justifica, o Senhor também nos purifica. O Senhor também nos lava. É o Senhor quem habilita as nossas mãos para receber o pão do céu. Quando lavamos as nossas mãos, nós o fazemos no teu sangue. Isso parece, Pai, um paradoxo, porque quem pode lavar as mãos num sangue? Talvez por isso, do teu lado ferido, escorreram sangue e água. Porque este é o único sangue no universo que tem poder para lavar-nos. Nós estamos aqui, Senhor, diante desta pia, crendo que o Senhor tomou todas as providências e nos habilitou para o teu serviço, purificando as nossas mãos, as nossas mentes. Continue a fazer isso em nossas vidas, Senhor. Continue a nos lavar com o poder do teu Espírito Santo, como está escrito em Tito, a lavagem regeneradora do teu Espírito, Pai. A lavagem purificadora, regeneradora, renovadora. Toma-nos em tuas mãos, ó Pai, e que esses símbolos do santuário nos ensinem, que possamos ter em mente a tua providência, que possamos ter em mente o teu amor. Conduza-nos em santidade, lava-nos com teu sangue. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ó Deus, depois de confessarmos os nossos pecados diante do altar de sacrifício, entender que foi ali que Jesus morreu, que eu também tenho que morrer. Morrer para esse mundo e ser santo aqui. O pastor Semé agora trouxe a nós o significado desta pia de bronze. Lava-nos, lava-nos. Porque vamos entrar agora, Senhor, na tenda da congregação. Vamos abrir os olhos agora, todos nós. Vamos abrir os olhos junto a esta imagem. Vamos à tenda da congregação. Estamos entrando agora, Senhor, na tenda da congregação. Senhor. Olhando a pia de bronze ainda, agora entramos na tenda. Passando a segunda cortina do santuário. Nós vamos participar, ó Deus, desse momento tão importante, tão relevante, tão poderoso. Diante deste candelabro, todos nós estamos vendo, ó Deus, 7 hastes, fogo sobre ele. Aqui, Senhor, este móvel todo de ouro, representando a divindade. Literalmente, a operação da Trindade está aí representada. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. No ritual do santuário, nós que estamos olhando para esse candelabro, temos que entender que o sacerdote alimentava este candelabro com azeite, a representação clara bíblica do Espírito Santo. E este azeite, andando na estrutura da peça de ouro, produzia esta luz. E esta luz era o próprio Jesus Cristo. Que figura mais linda, não é? O próprio sacerdote, que é Jesus, envia o Espírito Santo, o seu consolador, o seu representante. E este representante, andando na estrutura do candelabro, acende o fogo, a luz que ilumina o santuário. Isso é lindo, porque Jesus, o sacerdote, envia o representante, que é o Espírito Santo, que age dentro de nós, quando nós o pedimos todos, para produzir a própria pessoa do Senhor Jesus, que é a luz representada neste móvel. Que coisa mais extraordinária é esta figura.
E diante desse candelabro, nós agora vamos fechar os olhos nesta oração e vamos clamar pelo poder do Espírito Santo. Senhor Deus, nesta manhã nós estamos entendendo, sim. O Senhor está nos ensinando e nós glorificamos o teu nome, que sem o Espírito Santo nós não teremos a luz que é Cristo. Toda obra redentiva do Senhor seria anulada completamente, destituída de qualquer tipo de continuidade se ele não tivesse enviado o Espírito Santo para continuar a obra dele. Eu tenho que entender isso, Senhor. Eu tenho que entender que eu tenho que andar com o meu amigo de caminhada, como diz o pastor Fernando, de mãos dadas. E quanto mais eu tenho intimidade com o Espírito, mais ele vai me dar amor a Cristo. Eles combinaram assim: quanto mais eu for cheio do Espírito Santo, Senhor, não é o Espírito Santo que fica em evidência, é Cristo que fica em evidência. Todas as vezes pela manhã, quando eu peço o batismo do Espírito e que ele me preencha como representante de Cristo, mais em Cristo o Espírito Santo me joga. Mais de Cristo tem em mim, mais a Cristo eu amo, mais a Cristo eu quero me parecer. Um é requisitado para habitar dentro, para mostrar o outro. Eles não têm ciúme um do outro. O Senhor não tem ciúme do Espírito Santo, nem o Espírito Santo tem ciúme de Jesus, nem Jesus tem ciúme de Deus. Isso não existe. E é tão lindo, Senhor, entender como o Senhor nos salva. E o candelabro mostra isso. Aqui neste lugar, ó Deus, no candelabro, é o lugar em que nós não podemos esquecer que para testemunhar, para obedecer à lei de Deus, para ser semelhante a Cristo, para seguir as leis do reino, para qualquer coisa que viemos fazer, para ti, Jesus, nós carecemos do azeite, do Espírito Santo. E é isto que nós estamos fazendo aqui, manhã após manhã. E rogamos, sonhamos, imploramos, carecemos, pedimos que o Senhor traga mais pessoas. Daqui a pouco, Senhor, eu vou produzir mais um link. Mais um link. Nos ajuda, ó Deus, a sermos como anjos voando no meio do céu. E que esses links, ó Deus, quando aparecerem lá na caixa de entrada dessas pessoas, da nossa lista de transmissão, quando elas olharem para eles, que eles brilhem. E que eles entrem aqui. E ao entrarem, percebam, Senhor, que nesta sala não há luz sobre mais nada, apenas sobre o Espírito Santo, sobre Deus, sobre Jesus Cristo, os nossos grandes amigos. E que toda a influência desta sala, ela não vem de homens. Quão poderosa foi a mensagem do pastor Semei. Quão poderosa tem sido as mensagens nessa sala. Quão poderosos têm sido os testemunhos aqui. Mas não é isso. É a presença do Espírito Santo. Porque nós começamos essa reunião pedindo isso. Amém, meu Deus. E nós estamos, Senhor, percebendo isso aqui agora. Há muitas janelinhas abertas agora. Nós temos, imagina, Senhor, quase 9.000 famílias. Mais de 15.000 pessoas agora, Senhor, orando, recebendo o poder do Espírito Santo. Pais sendo transformados, mães sendo transformadas, filhos sendo resgatados, filhos se convertendo, pais se convertendo, mães se convertendo, pastores se quebrando diante do Senhor, anciãos de igreja se quebrando diante do Senhor, líderes de departamento de nossas congregações se quebrando diante do Senhor, presidentes de campo, de associações, de uniões, se quebrando diante do Senhor, departamentais, se quebrando diante do Senhor. Nossos amigos da divisão sul-americana, da Igreja Mundial, se quebrando diante do Senhor. Porque a igreja, graças a ti, está buscando muito mais o Espírito Santo do que antes. E eu glorifico o teu nome por isso. E eu peço a Deus que o Senhor batize o pastor Stanley. Sim, ó Deus, sim. Ele foi eleito presidente da divisão sul-americana. Oh, responsabilidade sobre esse homem. Enche-o com teu Espírito para que ele conduza-nos com poder.
assim como o nosso líder mundial, assim como cada líder de união, cada líder de associação. E aqui eu quero colocar o presidente da minha associação, o pastor Max Schwab, que nos lidera aqui na APLAC. Através dele, ó Deus, batiza e enche com teu Espírito a cada presidente de associação, missão, a cada departamental que conduz essa igreja, a cada pastor de cada campo, a cada ancião, a cada líder de departamento, a cada membro, de jovem até os mais idosos. Batiza a tua igreja com teu Espírito. Eu quero rogar aos irmãos que estão aqui, Senhor, aos irmãos espíritas. Eu quero rogar pelos os irmãos da Umbanda que estão assistindo conosco. Batiza-os com teu Espírito Santo. Aos irmãos da Igreja Assembleia de Deus, Deus e Amor, Universal do Reino de Deus, qualquer denominação que aqui esteja, batiza-os com o teu Espírito Santo. Nós vamos abrir os olhos agora e continuar a nossa caminhada. Estamos, Senhor, olhando agora diante da mesa dos pães asmos. Sim, aqui é o lugar onde nós fazemos as nossas petições. Aqui é o lugar do choro, é o lugar do clamor por si mesmo. É por mim que eu clamo aqui. Aqui são os pedidos pessoais. Cada mãe, cada pai, cada filho, cada ancião, cada anciã, cada pastor se ajoelha aqui, porque sobre esta mesa tem 12 pães sem fermento, dizendo, gritando para nós que Jesus é o nosso provedor. E o pastor Semei vai orar conosco agora, diante da mesa dos pães asmos. Vamos fechar nossos olhos? Pastor Semei, ore conosco. Ó Senhor Deus, a tua palavra, Pai, diz que o Senhor é o nosso tabernáculo. Ó Deus, ao olhar essas cortinas, eu me recordo da tua palavra dizendo que no céu tu serás o templo. Eu imagino um Deus tão grandioso, com um manto tão grandioso. Essas cortinas serão substituídas por teu manto, que vai circundar toda a multidão, todos os povos, de todas as nações, de todas as eras, ali reunidos diante de ti. Tu és o santuário, ó Pai. Estaremos habitando em ti. E aqui, ó Pai, diante desta mesa, que aponta para o teu cuidado, a tua proteção, que aponta, Senhor, para a tua misericórdia, que concede sustento para justos e injustos, mas para aqueles que comem do pão do céu, que é Cristo Jesus, estes recebem as bênçãos adicionais, que o próprio Jesus disse quando esteve entre nós, quem não comer desse pão, não beber desse sangue, não tem parte comigo. Nós queremos ter parte contigo, queremos estar em ti, queremos ser abraçados pelo manto da tua glória, queremos que o Senhor seja o nosso templo, e nós encontramos nessa mesa tanto o teu amor e o teu cuidado, como a representação de Cristo, que é o pão da vida. Ó Filho de Deus, nós te louvamos por teu sacrifício, te louvamos por tua misericórdia, te louvamos por se oferecer em nosso lugar, e aceitamos, ó Deus, esta tua entrega, e te recebemos como nosso Salvador, mas também queremos te receber como nosso Senhor, como Senhor das nossas vidas. Inspira-nos, Jesus, que a tua vida esteja na nossa mente, o teu exemplo na nossa mente, tuas palavras na nossa mente, que o Senhor seja o nosso alimento, que o Senhor nos mantenha de pé, espiritualmente, fisicamente, até aquele grande dia.
Oramos em nome do teu Filho Jesus, ó Pai. Amém. Vamos abrir os olhos agora, Senhor. E vamos continuar em nossa oração dentro do santuário. Vamos conhecendo as peças desse ambiente que era absolutamente significativo no Antigo Testamento e no Novo continua sendo numa outra perspectiva, com Cristo como nosso santuário, como nosso sumo sacerdote, num santuário não construído por mãos humanas, assim como esse era apenas uma cópia. Vamos continuar com os olhos abertos em oração no santuário. Vamos agora, Senhor, ter a experiência de interceder. Este é o altar de incenso. Sim, esse altar representa a oração dos servos de Deus, sendo atendidas através dos méritos do Senhor Jesus Cristo. Sobem como cheiro suave. Ao Senhor são recebidas por Cristo Jesus e apresentadas ao Pai através dos seus méritos. E através dos méritos do Senhor Jesus, nossas orações, nenhuma delas deixa de ser atendida. Nenhuma delas. Olhando para o altar de incenso, eu tenho certeza que nenhuma das orações dos santos deixam de ser atendidas. Porque o não do Senhor é uma oração atendida. Assim como o sim do Senhor é uma oração atendida. E entre esse sim e não, às vezes Deus trabalha com o tempo, numa outra dimensão, a respeito do que o pastor Simei pregou. Deus trabalha com o tempo para responder. Neste altar é o lugar onde nós intercedemos pelos nossos queridos, pelos que têm necessidades, pelos que clamam. E nós estamos vivendo, Senhor, dias difíceis, muito difíceis. E nesse momento nós queremos interceder. De forma especial, quero interceder por todas as esposas que estão aqui nesta sala, através da minha esposa. Sim, ó Deus, eu quero colocá-la em tuas mãos e pedir que o Senhor a cure e nos dê o caminho para melhorar a qualidade de vida dela. A esta altura está lá no hospital. Ela está assistindo esta reunião. Que o Senhor a cubra de bênçãos, de paciência, de resistência, como ela tem sempre feito. Eu quero aqui colocar todas as esposas, todas as mulheres em tuas mãos, através dela e pedir a tua bênção sobre elas. Eu quero, Deus, orar aqui pela Eliana Conceição. Ela diz: toma minha vida, me transforma, Senhor. Transforma a vida dos meus filhos. A Eliane está lá no YouTube assistindo a reunião conosco. A Penha Barros pede oração pela Arlete Pereira da Silva, que está na UTI, Senhor, com Covid. Atende a oração da Penha, Senhor, e tira a Arlete de lá. Eu até peço a Deus que, se a Arlete estiver preparada, selada no teu Espírito, salve em Cristo, e se for o teu desejo que ela descanse, age como o Senhor quiser. Mas se não for o teu desejo, Deus, ouve a oração de todos os amigos, parentes, prováveis filhos, esposos. Eles querem a cura dela. Eles querem que ela saia lá desse ambiente e volte para casa. Atende, ó Deus, a oração da Penha pela Arlete. A Verônica Batista, ela pede oração pela Ellen Pablo Bruno. Pela Ellen, pelo Pablo e pelo Bruno. São 3 pessoas. A Djanir diz: que maravilha, Senhor. Eu louvo ao Senhor de todo o meu coração. Está agradecendo, né? A Aníbia diz: Senhor, me ajuda a não desistir de orar. Oh, glória a Deus.
A Creuza Brases, peço oração por minha vida financeira, meus planos e projetos que sejam todos concretizados conforme a vontade de Deus. Todos esses pedidos, Senhor, estão lá no YouTube, no chat do YouTube. Visita cada família que está lá. Ouve, Senhor, as minhas orações, em nome de Jesus. A Marilene pede, angustiada, pedindo ao Senhor. O Zelton diz, peço oração em prol da saúde do meu irmão, José Lima da Silva de Natal. Ó Deus, a Marineide pede pelo trabalho. A Valquíria diz, cura a Fátima, minha irmã e meus filhos. Dá também força a Rosângela, a Valquíria pede. Por fim, a Francisca diz, Deus, cuida de nós. Diante do altar de incenso, Senhor, nós colocamos os nossos queridos e intercedemos por todos. E neste momento eu quero colocar, em especial, a vida, Senhor, daqueles que nos ajudam na estrutura deste culto de adoração. Eu quero colocar o Wellington Ribeiro, Deus, que nos agraciou através do Espírito com um tema maravilhoso ontem no seu jejum, mais uma vez falando da pessoa do Senhor Jesus Cristo, uma grande bênção. Oramos, ó Deus, pelos grupos de oração. São muitos grupos de oração que circundam a sala. Esse será um outro grupo que nós vamos apresentar aqui na sala, que são, Senhor, os administradores desses grupos, as pessoas que coordenam os grupos de oração. Eu quero orar pelos intercessores que estão ali orando todo o tempo dentro desses grupos, a respeito dos pedidos que ali são colocados. Batiza, ó Deus, os administradores de grupo. Batiza, Senhor, os intercessores desses grupos. Queremos clamar mais uma vez por todos os moderadores. O Raimundo, que não apareceu aqui, provavelmente por causa da internet, o querido Carlos Buch também, a Conceição, que está no YouTube naquele momento, e vamos conhecer a todos. Abençoa, Senhor, os moderadores. Eu rogo pelo batismo do Teu Espírito sobre eles e por toda a família deles. E rogo também, ó Deus, rogo também pelos pastores, cada um deles, cada esposa, cada filho, cada igreja, cada campo que eles passarem, aplane o caminho, Senhor, abre espaço e guarda-os sempre sob Tuas asas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar de olhos abertos e vamos entrar no Santo dos Santos. Este era o momento mais solene, queridos, de todo aquele dia do Yom Kippur, da purificação do santuário. Era o momento mais solene, quando a terceira cortina do santuário era transposta. O sumo sacerdote, só ele podia entrar neste lugar que você está vendo aqui. Era assim mesmo, ó. Tinha a Arca da Aliança. 2 anjos cobrindo a glória de Deus. O que você está vendo aí de olhos abertos agora, amigo, é a representação do trono de Deus. A representação do trono de Deus. Santidade ao Senhor. O sumo sacerdote tinha uma tiara na sua cabeça, escrito santidade ao Senhor. Lugar sagrado, santo, separado, diferente ao Senhor. E era nesse lugar aqui que o sumo sacerdote entrava para fazer a expiação do Santo dos Santos. Dentro da arca, você conseguia ver alguns elementos muito importantes para o povo de Deus. Você vai ver aqui dentro da arca 3 coisas importantíssimas. Aqui, o sumo sacerdote. Nós não vamos entrar nele hoje. Vamos voltar aqui. Vamos deixar a imagem da arca aqui, nesta posição. Eu quero convidar você, adorador da madrugada, adorador na madrugada, a orar com o pastor Semei no Santo dos Santos, lugar onde está o nosso sumo sacerdote lá no céu, como nosso representante. Sabe o que significa isso, queridos? Nós vamos estar face a face com Deus eterno.
o sangue de Jesus, a cruz do Calvário, seu sacrifício e o envio do Consolador, nos dá hoje o direito, pela graça de Cristo e pelos seus méritos, de entrar no Santo dos Santos, lá no céu, e olhar nos olhos do nosso Criador e falar pessoalmente com Ele, que é o que o pastor Semei fará agora. Ó Deus de amor, ó Deus, que símbolo maravilhoso, Pai. A tua palavra, Senhor, diz que o Senhor nos foi oferecido, o Senhor Jesus, como propiciação por nossos pecados. Aqui nós estamos diante do propiciatório. Essas palavras são parecidas porque elas apontam para a tampa da arca. Essa tampa que isola a lei. Essa tampa que fica entre o pecador e a lei. A lei não pode mais nos acusar, porque o Senhor, propiciador, propiciação dos nossos pecados, se põe entre nós e a lei não pode mais nos condenar. É a tampa, Senhor, que nos separa dessa condenação. É o Senhor Jesus. Nós louvamos o teu nome porque nesse propiciatório se manifesta a tua presença. A posição dos anjos, ó Deus, revela para nós a reverência. O quanto nós devemos nos curvar e não ousar olhar para a tua face gloriosa. Porque ainda estamos esperando o dia, ó Deus, em que seremos revestidos de incorruptibilidade. Para quem sabe, pelos méritos do Senhor Jesus, podermos te adorar face a face. Bendito seja o teu nome por tua presença entre nós. Essa tua presença no santuário, Senhor, nos revela muitas coisas. Nos revela que o Pai, o Filho e o Espírito Santo concordam num projeto divino de fazer com que a divindade habite entre os homens. É o Emanuel que está acima da arca. É o Deus conosco. Louvamos o teu nome por tua presença que nos santifica, por tua presença que torna todo esse ar ao nosso redor solene, sacro. Por isso nós estamos curvados em silêncio, espalhados pelo Brasil inteiro e pelo mundo nesta hora, cada um em sua casa, todos prostrados diante da tua presença, ó Deus, reconhecendo a tua soberania, reconhecendo o teu senhorio, reconhecendo a tua providência, ó Pai. Porque ninguém poderia entrar nesse santuário e observar uma lei exposta, apontando para nós e nos acusando, mas aquele que foi obediente até a morte, aquele que nunca pecou, aquela oferta perfeita, aquele sacrifício perfeito, está entre nós para nos religar a ti, ó Pai. Ele se apresenta diante de nós como quando somos acusados, como propiciação por nossos pecados. Ele se apresenta diante de ti, te mostrando as marcas em suas mãos e dizendo: Pai, o meu sangue. Bendito seja o teu nome, ó Deus. E a iluminação da tua glória, a grandeza da tua glória. Te exaltamos, te reconhecemos como soberano Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, todo-poderoso Deus. Nós oramos, nos atrevemos a entrar em tua presença, porque nós o fazemos confiados no poder propiciatório do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Abrindo, Senhor, os nossos olhos, nos repassar pelo altar de sacrifício. Vamos passar pela pia.
Vamos mais uma vez olhar o candelabro. Mais uma vez, ó Deus, olhar a mesa dos pães asmos. Mais uma vez olhar o altar de incenso. E por fim, Senhor, entrar na glória do Senhor, na tua presença. E aqui, ó Deus, neste lugar, nós queremos dizer que somos a tua casa. Que cada um de nós aqui nesta manhã diga a Deus: eu sou sua casa, Senhor. Eu sou a tua casa. E eu quero pedir a Deus que o Senhor habite na tua casa, onde hoje eu e todos que aqui estamos somos o santuário. Somos o santuário, lugar onde o Senhor